Olha, gente, Vinland Saga só tem episódio pedrada. Eu não esperava por esse episódio, o jeito que aconteceu ali com o Ketil e aquelas crianças, a revelação dele ser um mentiroso e ainda mais eu pressuponho que alguém vai boicotar a plantação do Thorfinn e do Einar. Gente, vamos comentar sobre mais esse episódio. Teve muita coisa legal que aconteceu nele e eu gostaria de comentar com vocês. Por isso, fiquem sempre até o final do vídeo. Já agradeço logo de antemão. E muito obrigado a todos que estão deixando aquele like, compartilhando e comentando. Então, vamos lá para mais esse vídeo? Bora lá! Bom, é o seguinte, gente, o nosso episódio vai começar com um cobra olhando ali alguns furtos que aconteceram dentro da fazenda do Ketil. Ao que parece, são duas crianças, principalmente pela análise das pegadas que eles viram ali no chão. Só que essas pegadas, elas somem no meio do caminho, o que me dá a entender que eles não conseguiram encontrar de fato quem eram os reais ladrões de farinha, entre outras coisas que eles tinham roubado. E é então que eles pensam assim, pô, essa pessoa precisa de uma punição. Não sei se dali deu tempo deles descobrirem quem era, pegar no flagra, alguma coisa desse tipo, porque eles foram roubando e eles não foram percebendo. E isso vai acontecendo de forma mais regular, o que dá a entender que os ladrõezinhos estão gostando de roubar, pegaram gosto pela coisa, não roubaram só um, começaram a roubar cada vez mais. E aí então, passamos para outra cena onde a Arhind, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela exatamente, está conversando ali com o Einar, enquanto eles estão ali lavando a cara e tudo, e ela tem que preparar o café da manhã. Só que nessa conversa ela começa a falar que o Snorkel gostou ali do Einar, gostou deles, percebeu que eles eram gentis e tudo. Ela falou até, pô, você acha que nós como escravos a gente tem direito a algum tipo de recompensa? A gente não tem direito a recompensa nenhuma. É até estranho que ele tenha gostado de você, isso daí é praticamente um milagre, né? Mas não é à toa, porque eu te considero muito gentil e ela gosta ali de conversar com o Einar, tanto que ela fala que ela sempre aguarda pelas manhãs em todos os dias, porque aí ela pode ter uma conversa com ele. E ele, né, fica todo animadão. Quem não ficaria, né? Ela é linda, muito bonita. E aí, o Thorfinn, olha só que amigão, em vez de ficar lá de vela, ele vai embora e fala assim, ó, vou na frente. Fica aí conversando, trocando uma ideia com a sua gatinha. Só que aí, a mestra da Arhind acaba chamando ela, dá até um tapa na cara dela, fala assim, ó, você é uma escrava, o café da manhã nem tá pronto, você fica lá de papinho com o escravo, você é minha empregada, entendeu? Você tem que fazer o que a gente manda, abaixa a cabeça aí e pronto, acabou. Então deu o tapinha lá, não tem chance de revidar, não tem chance de fazer qualquer tipo de coisa. E eu até acredito que essa mulher deve ter raiva ali da Arhind, porque ela deve ser a esposa ali do Ketil, mas como a gente sabe, os nórdicos costumavam fazer, mano, escolhia qualquer mulher que eles queriam, né? A esposa era esposa, beleza, mas eles podiam pegar as outras mulheres também, talvez ela tenha raiva porque ela virou uma véia mal comida. E é daí então que a gente começa a compreender melhor essa vida de escravidão, porque principalmente pelo Einar e pelo próprio Thorfinn, não parece exatamente que eles são escravos, vocês vão concordar comigo. Pra você ver que cada escravo ele tem um status diferente e uma colocação diferente de onde ele está e de quem ele serve de fato. E como a Arhind, ela serve diretamente ao Ketil e serve ali a sua família e tal, ela é praticamente uma escrava diferente do que seria o Einar e o próprio Thorfinn. Então, uma parte interessante da gente parar pra prestar atenção, porque isso vai bater com o final do episódio. E é então que nós começamos a ver ali a plantação do Einar e do Thorfinn, eles começam a ficar super felizes, e eu já tô imaginando que alguém vai botar fogo naquela plantação, vai pisar, vai destruir ali o trigo que eles estão plantando, porque pessoas invejosas sempre querem destruir o que é do outro. Então eu acredito muito que isso pode rolar mais pra frente, e aí é bem legal de ver o Thorfinn vendo aquela plantação crescendo, assim como a sua própria vida vai amadurecendo. Aquela pessoa que tinha apenas ódio, raiva, vingança no seu coração, hoje ele vê a vida de uma outra forma e ele passa a ser praticamente um bebê que vai crescendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, e assim como aquela plantação está passando por aquele processo, dentro de si mesmo o Thorfinn também está passando por esse processo de nascer de novo, ser uma pessoa totalmente diferente, e até mesmo se interessando por aquilo, porque era um mundo que ele desconhecia, ele nem imaginava que o trigo, aquele trigo que estava nascendo ali, poderia se tornar pão. E um ponto que a gente pode destacar é a alegria do Einar, porque quando ele vê uma pessoa que está interessada em tudo que está acontecendo com eles, e até mesmo considerando ele como amigo, igual o episódio passado, gente, dá uma alegria tremenda no cara, ele não está fazendo aquilo à toa,
pessoa e ele tem uma pessoa ao seu lado, uma pessoa que pode erguer ele quando ele não estiver legal, assim como o Thorfinn também tem o próprio Einar para erguer ele quando ele não estiver legal. Foi uma bela de uma amizade, esses dois acabaram se encontrando e por mais que o passado seja trágico e destrutivo, eles são pessoas além do seu passado. O seu passado já aconteceu e não tem como mudar, mas o certo é seguir dali em diante, que é o melhor que eles têm para fazer. Por isso eles estão juntando ali para plantar, vender, e aí sim eles vão poder comprar a sua própria liberdade, e até o próprio Einar quer comprar a liberdade da Arnheid, e obviamente, né, porque ele gosta dela. Então que depois de terminarem ali os seus trabalhos, o Thorfinn vai querer terminar de cortar as árvores, mas o Einar fala assim, não, agora a gente vai rezar, filhão. Então ele reza de um jeito muito engraçado, e ele reza pra todo mundo, Jeová, no caso do cristianismo, Freya, eu não sei quem é Freya, né, Freya é de alguma religião nórdica, eu não sei. Bom, qualquer deus ali que eles vão orar ali, eles vão rezar pra pedir ali que a plantação cresça bem, que tudo aconteça bem, porque é uma crença que ele tem. Essa parte me deixou feliz pra caramba, porque o Einar, ele consegue fazer com que o Thorfinn, ele até mesmo grite coisas que ele não fazia antes, e o Thorfinn tá com um olhar um pouco mais vívido, ele está vivendo a vida, ele está crescendo ali e finalmente está assumindo aquele olhar aos poucos de ódio que ele tinha antigamente. Bom, então que o Ketil está voltando da Assembleia e ele acaba se encontrando no meio do caminho com o seu filho, o Thorgil, e o Thorgil ele está no campo de batalha, é um filho que está lutando lá, e o Omar, que é o seu filho mais novo no caso, é aquele mais medroso que tem mais a cara do pai, a gente vai perceber isso ao decorrer desse episódio. E o Thorgil, depois que ele foi pro campo de batalha, né, acho que já desde então ele deveria ser um escroto do caramba, porque é aquele tipo de cara que gosta de matar, assim como a gente viu nos episódios passados, quando a família do Einar foi totalmente morta e só sobrou ele. Então é aquele tipo de guerreiro que gosta da matança. E é então que o Cobra acaba cruzando juntamente com ele, a gente vê em algumas partes que o Ketil nem considera meio que o Thorgil como seu filho, porque nem se parece com ele, mas vamos para a parte do Cobra. O Cobra tá ali carregando duas crianças que furtaram as coisas e elas precisam de algum tipo de punição. As crianças estão totalmente desesperadas, tem ali um menininho que se chama Sturri e a menina se chama Tora, acho que é assim que fala o nome. E os dois estão super assustados, porque se eles roubaram, se foi realmente eles que roubaram, pô, eles vão ter uma grande de uma punição. E é aí que a gente tem um almoço ali da família do Ketil e tudo, e aí o Thorgil começa a contar sobre os espólios que eles pegam, as mulheres que eles pegam, usam e abusam, fazem o que quiserem, depois vende as mulheres também, pega os espólios ali como ouro e tudo mais para enriquecer o seu povo, e começa a chamar o Omar ali para ir junto com ele no campo de batalha, pega o colar ali cheio de orelhas e entrega pro próprio Omar, que fica todo assustadinho, e aí ele vê que ele é um medroso do caramba, e aí começa a contar a história do pai dele, do Ketil, que a gente não esperava, mas o que a gente não esperava mesmo é que essa história é uma mentira, porque o Ketil era conhecido como Ketil Punho de Ferro. Esse Punho de Ferro era um cara que super lutava lá, batia em todo mundo, mesmo quando a sua arma quebrava, porque ele batia muito forte, a sua própria arma quebrava, ele lutava apenas com as mãos e era um cara de guerra lá e pum pum pum, e eu não vi nenhuma cicatriz no cara direito, então não dá pra acreditar muito bem nessa história, mas o filho dele acredita. O Omar fica até assustado e até mesmo eu, só que o Ketil ele parece meio desconfortável com essa história. E por que ele está desconfortável? Porque simplesmente essa história é uma mentira, e ele mentiu por muito tempo para todas as pessoas. Acredito que a única pessoa que sabe isso de verdade é a própria Arnheid, que eu descobri nesse episódio que, bom, ela não é apenas a serviçal, ela também é a mulher do Ketil no tempo livre para ele lá, ó, dar a famosa bimbada e chorar as pitangas. Bom, de toda forma, em toda essa conversa a gente começa a compreender um pouquinho como são dois filhos totalmente diferentes. O Omar é uma pessoa totalmente medrosa, mas que quer ir para o campo de batalha, enquanto a gente vê o Thorgil, que é uma pessoa que gosta do campo de batalha, matar as pessoas, punir as pessoas, bate sem dó. Nossa, é um cara totalmente escroto, filho de uma polícia, que eu não vou falar aqui o nome. E é então que o Cobra fala pro Ketil que ele tem que punir aquelas crianças, né, que eles têm que dar um jeito naquelas crianças e tudo mais. E olha só como é horrível esse Thorgil, ele queria cortar um braço, e já que o menino ali, ele tava falando, não, deixa a punição da minha irmã comigo também, e aí ele cortaria os dois braços do moleque, o moleque ficaria totalmente inválido, e simplesmente é uma punição muito severa. E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa punição, se ela é necessária, se ela não é necessária, porque embora as cenas sejam
tensas, sejam doloridas, a situação toda seja dolorida, eu gostaria de comentar com vocês sobre esse fato, tá bom? E bom, o que aconteceu? O Cobra descobriu essas crianças. Ele acha, pelo menos na tradução da Crunchyroll tava assim, ele acha que essas crianças roubaram a farinha. Primeiro, ele não tem a certeza. Segundo, ele ameaçou essas crianças, né? Ele fez um tipo de ameaça para que elas confessassem basicamente o crime. A sua mãe, a mãe das crianças, é uma mãe doente, tem um bebezinho, não tem tanta ajuda, tem essas duas crianças, e o pai simplesmente fugiu. Ou morreu, ou fugiu, ou foi embora. E o pai dele é um conhecido do Keiichiro, porque o Keiichiro ofereceu um pedaço, uma fazenda para ele arrendar ali, não uma fazenda exatamente, mas uma terra para ele arrendar e tudo, só que o cara fugiu, largou lá a mulher e agora o cara tá devendo para ele. Nisso os caras já querem punir as crianças cortando o braço, fazendo esse tipo de coisa, mas o Pater, aquele cara que gerencia lá a fazenda e ajuda o Keiichiro, ele aparece pra intervir e fala assim, ó, eu acho que essa não é uma boa ideia e tudo mais, vamos fazer o seguinte, ó, a criança vai pegar a terra que o pai dela tem e tudo, o menino já tem 12 anos, vai trabalhar com os adultos pra pagar a dívida, e assim eles estão pagando ali tudo certinho. O Keiichiro fica feliz, eu até mesmo fiquei feliz, porque eu esperava que o Keiichiro fosse um arrombads de merda, só que não, né, o Senhor Lobo tinha comentado aí embaixo aí que o Keiichiro era um otário. Não, ele não é um otário, tipo, ele é bundão, né, vamos confessar aqui que ele é bundão. Porque ele não consegue bater de frente com as leis dos nórdicos, entre aspas. Leis porque é o modo com que eles vivem. Se a pessoa faz alguma coisa de errado, é punição na lata. Então quando ele estava concordando com o jeito que o Pater estava levando tudo, tipo, a criança vai pagar por o que ela fez e tudo, vai pagar pela farinha que ela roubou também, vai pagar pelo que o seu pai trouxe e tudo mais, e aí beleza, vamos fechar aqui o bonde. Só que não, tinha mais coisa. O Pater falou assim, ó, dito tudo isso, acredito que apenas um espancamento pelo roubo, além das outras coisas aqui, nós vamos precisar fazer com essas crianças. E aí o cara já fica desesperado, pô, um espancamento? Não, deixa as crianças, já tá de boa, assim. Só que eles falam, né, eles botam ali o Keiichiro na própria linha, os seus próprios soldados ali, pessoas ao redor, o Torgil, o próprio Cobra, todo mundo, e fala assim, ó, é o seguinte, nós temos que dar um tipo de punição pra essa criança nunca mais fazer isso. E aí aparece lá o Torgil, só dá uma no moleque, o moleque voa longe. Só que aí, mano, o cara já desesperado fala, não, deixa que eu bato. Ele vai ter que bater com força, mas claro, ele vai bater com menos força pelo menos do que o seu filho. E ele não queria fazer isso, porque ele viu a situação das crianças, viu que o pai abandonou as crianças, ficaram sozinhas, precisavam de comida, não tinham comida, não vinham outra saída a não ser roubar provavelmente. E aí roubaram lá, fizeram a cagada de roubar, e aí deu essa merda toda, foram pegos ainda. E aí em uma cena tensa ele espanca a criança. Nossa, velho, o moleque ficou detonado porque ele apanhou pela irmã, né? O moleque foi muito corajoso e falou assim, não, não deixa minha irmã apanhar, eu apanho no lugar dela. E como seriam 10 golpes em cima dele, foram ali 20 golpes, porque 10 da irmã, né, mais 10 do moleque. Nossa, puta, apanhou pra caramba. Só que aí, logo de noite, o Keiichiro começa a chorar ali com a sua mulher, sua concubina, que é a própria Arnhide, comentando que ele não é Keiichiro punho de ferro coisíssima nenhuma, ele nunca fez nada daquele tipo. Não sei como chegou nessa mentira dele ser o punho de ferro, porque é alguém muito bem falado no campo de batalha, segundo o próprio Torgil, que é o seu filho mais velho. E aí então, velho, que ele tá lá chorando, ele conta todas as coisas dele lá e tal, ela sabe de toda a verdade, ela não conta pra ninguém. E aí ela tá lá, né, e ele pede pra ficar com ela porque ela é a única que ele pode confiar e a única que o entende, e ela o entende por quê? Porque ela é escrava, né, ela vai fazer o quê? Ela não pode fazer nada. E aí ela fica com aquele olhar frio, mas ela continua sendo muito bonita, mas continua com aquele olhar frio e ali a gente encerra o episódio. Gente, olha, é o seguinte, eu queria muito comentar com vocês sobre a punição com essas crianças. Bom, seguinte, gente, eu entendo que quando alguém comete algum tipo de crime ou algum tipo de erro, ela merece sim uma punição. Só que há medidas de punição, há medidas de níveis que a gente pode estabelecer para algum tipo de crime. Eu acredito que, primeiramente, o crime que aquelas crianças cometeram não era algo para um espancamento, principalmente pela condição e história daquelas crianças, que aquilo deve ser considerado. É claro que elas poderiam voltar a cometer o mesmo erro, porque como a gente vê lá atrás, se é que foram elas de verdade, elas gostaram de roubar, ou seja, elas não roubaram uma vez ou duas vezes, elas foram roubando mais de uma vez. Talvez tenham sido elas, talvez não tenham sido, né? Eu não sei se isso vai ser abordado mais pra frente, porque não parece ser o foco, mas a medida da punição, ela deve ser de acordo com o crime cometido por aquelas crianças. Porque mesmo roubando e tudo mais, eu acredito que o Pater estava correto
no seu primeiro argumento, mas que o espancamento não se fazia necessário. Porque sim, elas precisam aprender que elas devem ser punidas, mas punidas em uma outra medida. Talvez até umas 5 chibatadas nas costas, que as costas é um ponto forte até do ser humano, a gente consegue aguentar bastante assim nas costas, embora vai doer pra caramba depois, mas fosse melhor do que espancar um moleque com um pau e um moleque de 12 anos. Eu não sei nem se um moleque de 12 anos merecia apanhar umas chibatadas, mas naquela época talvez seria uma medida um pouquinho melhor do que um espancamento, né? 20 pauladas no moleque é doído demais. Eu acho que eles deveriam considerar ali a história da criança e tal, e a criança errou, mereceu uma punição, mas foi uma punição muito severa, principalmente porque essa criança, ela já nasceu praticamente na merda, continuou na merda, e aí infelizmente cometeu aquele erro que não justifica, eu acredito que não justifica, independente se é escravo ou não, já que já tá ali como escravo, gente, não vai fazer algum tipo de cagada porque vai sobrar pra você. Então, infelizmente, a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é procurar uma saída que não seja esse tipo, porque aí você acaba ferrando mais com a sua família ainda. E pensando dessa forma, alguns podem até trazer o argumento que, pô, errado primeiro são eles que estão escravizando e tudo. Óbvio, estão errados. Só que já que a gente já tá inserido naquele mundo, assim como o Einar e o Thorfinn, siga pelo menos nas linhas para que você não sofra mais. Porque você vai sofrer muito mais se você cometer algum tipo de erro com esses caras. Esses caras eles não estão nem aí pra vocês. Então se eles não estão nem aí pra vocês, se você roubar é pior ainda. Então infelizmente a gente tem que se habituar ao ambiente onde a gente está inserido para poder ali pelo menos continuar ou tentar continuar vivendo. Eu fiquei até feliz que o Ketil é um cara, entre aspas, bonzinho e tudo. Deu pra perceber desde o começo, ele não é uma pessoa ruim de fato, mas daria pra ele ser um pouquinho mais corajoso. Eu não sei se isso vai acontecer mais pra frente, se a fazenda vai começar a render e aí ele vai começar a perder a fazenda em algum momento. Porém, velho, cara, foi tenso demais. É um episódio bem complexo da gente poder discutir esse assunto. Gostaria de saber a opinião de vocês, me comentem aí embaixo, galera. Toda opinião aí, contra, a favor, tanto faz, velho. Eu não ligo se vocês concordarem comigo ou não, não quero isso. Quero que a gente tenha uma discussão aqui sobre esse episódio, porque eu achei uma parte interessante da gente analisar, tipo, qual a medida da punição de alguém, como deve ser punido alguém, como a gente estabelece o quão aquela pessoa deve ser punida ou não, porque eu achei que foi bem cruel ali com o rapazinho, coitado, sofreu pela irmã, foi bem corajoso, mas, putz, é tenso, né, velho, é tenso. E o Ketil, embora ele tava chorando, ele não queria fazer isso, ele fez. Então, pra mim, você é um bundão de merda. Você pelo menos poderia ter botado a sua palavra na frente do pater lá e falado assim, não, eu quero só essa daqui mesmo, eu quero só concordar com isso daqui mesmo. Mas o cara é um bundão, então teve que instaurar o respeito, continuar com o respeito dele, e o orgulho e o respeito valem mais a pena do que a vida daquela criança. Ele prefere ele mesmo, no final é um covarde. Então, é isso, né, gente? Vamos comentar aí junto com o Mano Joe sobre esse episódio e aguardo o comentário de vocês, tá bom? Tô indo nessa, até uma próxima. Fui, valeu.